Boa noite a todos, os que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando pela Rádio TV Harmonia. Antes da gente dar início, então, ao nosso momento, né, de reflexão da noite, para dar início, só um recadinho, que aos sábados nós temos a evangelização infantil e o grupo da mocidade também, né, Sueli? Os dois é às 9 horas, das 9 às 10, aos sábados. Esse sábado, normal. Sim. Então, não vai ter mais nenhum. Tá. Então, se vocês souberem, às vezes, né, tem crianças que queiram participar, ou adolescentes aí, né, que possam estar vindo, então, fica aberto aí o convite também. Tá? Então, vamos, neste momento, procurar fechar os olhos, nos concentrar em nós, buscar um pouquinho do nosso eu, levar os nossos pensamentos ao alto. Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Que neste momento possamos receber todo o amparo. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos envolvidos em toda essa conexão, nessa energia que se faz aqui presente. Os nossos benfeitores, que aqui estão, nos auxiliando, que possamos estar abertos para essa conexão, porque com certeza, aonde estamos, durante a palestra, nós também estamos sendo amparados por nossos amigos espirituais. Que tenhamos, então, um momento de paz e de aprendizado. E hoje, então, nós temos a presença, né, do nosso amigo Rossi, Antônio Rossi, da USE de Jaú. Fique à vontade, Rossi. Obrigado. Uma boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui em Brotas para esse nosso bate-papo, trazendo sempre uma reflexão para que a gente saia daqui pensando um pouquinho, levando a conversa da noite para o travesseiro. E é importante dizer que se nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, tudo começou em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E é bom que se diga, né, seu Milton, que o irmão Agostinho foi uma das peças importantes na construção aí da doutrina espírita, muito bem organizada por Allan Kardec. Tá? Em 1857, então, a gente tem a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois, em 1860, já aquela edição que nós conhecemos hoje. Depois, 61, veio o Livro dos Médiuns. 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse, um livro de cabeceira, acho que todos nós temos ali pertinho para uma leitura diária. E depois, o livro O Céu e o Inferno. E, finalmente, Allan Kardec publica o livro A Gênesis. Cada um é de uma parte do Livro dos Espíritos, mas a nossa proposta aqui, até a gente conversou um pouquinho sobre isso numa live com o Carlinhos, é usar sempre o Evangelho de Jesus como uma ferramenta importante para a nossa transformação moral. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o próprio Kardec coloca que o ensinamento de Jesus a gente pode dividir em 5 partes. Tá? Os fatos comuns da vida do Cristo,
aquilo que a igreja tomou como dogma, os milagres, as predições e o ensinamento moral. Kardec logo identificou que as 4 primeiras eram motivo de discórdia entre as religiões. Dava um monte de discussão e problemas no relacionamento humano por causa daquelas partes do Evangelho, do ensinamento de Jesus. Agora, quando se tratava de ensinamento moral, não tem discussão. Serve para qualquer religião, para qualquer época da humanidade. Então, Allan Kardec, lá nos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele selecionou as máximas do Cristo e trabalhou junto com os espíritos superiores. O capítulo 28 trata das preces, porque Kardec percebeu que numa hora de aflição, numa hora de agonia, às vezes a pessoa não tinha muita condição de elaborar uma prece feita com o coração. Então, ali tem algumas dicas de oração para que em alguns momentos a gente tenha como base. Os outros 27 capítulos são discutidos, estudados, os ensinamentos morais de Jesus. Bom, talvez aos 30 anos foi quando Jesus começou a divulgar a Boa Nova. A primeira aparição dele foi talvez no Sermão da Montanha, quando ele sobe no monte e começa lá dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram, e assim por diante. São 9 bem-aventuranças. Então, talvez foi o primeiro discurso de Jesus. E ali ele desagradou muita gente. Ele agradou alguns e desagradou outros, porque a sociedade do povo de Israel, a gente pode dizer que era dividida em 3, certo? Seriam as pessoas mais simples, os pobres, os ricos e os religiosos. Então, os ricos, os religiosos, os doutores da lei, tinham aquele conceito de que se a pessoa era pobre, é porque não era abençoada por Deus. E era um povo sofrido, escravizado por várias gerações e várias oportunidades. Naquele momento, eles eram subjugados pelo Império Romano. Então, Jesus veio e fala para aquela classe social mais simples, para os pobres, e diz que o reino dos céus é dos pobres em espírito, falando da necessidade da gente entender a nossa pequenez, trabalhar a nossa humildade, entender que tudo o que sabemos é que pouco sabemos. E a conversa da noite já está no Evangelho segundo Mateus, lá no finzinho, na última semana. É bom que se diga que Jesus não era um pregador do templo. Jesus não ficava no templo de Jerusalém. Olhando o Novo Testamento, lendo, estudando, nós temos certeza que Jesus esteve no templo de Jerusalém por 3 vezes. Pode-se afirmar que Jesus esteve no templo de Jerusalém. Quando ele nasceu, Maria e José levam ele até o templo, que era da cultura judaica, Depois, com 12 anos, lembra disso? Ele é levado até o templo e ele se perde dos pais. E aí, então, ele estava conversando com 12 anos com os doutores da lei. E depois, na última semana, o catolicismo, as religiões tradicionais, um domingo antes do domingo de Páscoa, que é comemorado pela Igreja Católica, a gente chama de... Como é que o pessoal comemora um domingo antes do domingo de Páscoa? Fala domingo de Ramos. O que aconteceu? O que se comemora no domingo de Ramos na igreja tradicional? Jesus entrando aonde? Em Jerusalém. Então, é a 3ª vez no Novo Testamento que a gente tem certeza que Jesus esteve em Jerusalém. Então, a última semana, Jesus passa onde? Em Jerusalém. Certo? E ele entra de que jeito em Jerusalém? Entra em cima de um burrinho, E talvez aí tenha uma mensagem para a gente. Ele é aclamado lá, entrando em Jerusalém, em cima de um burrinho. E naquela semana acontecem várias coisas. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos,
E Pedro não se conforma, fica indignado. Jesus fala para ele: Pedro, acalma o teu coração. Logo, logo você vai entender que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Depois Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois também tem ali a última ceia, tudo na semana derradeira. E nessa semana Jesus, então, junta os apóstolos e conta essa parábola. E a ideia é conversar com vocês um pouquinho sobre o entendimento dessa parábola. Eu digo que eu, particularmente, ao longo da minha trajetória, foi difícil compreender o que Jesus queria dizer com essa parábola. E ele começa dizendo assim, né? O reino dos céus se assemelha a um pai de família que tinha uma propriedade onde plantava uvas. Esse pai de família vai até a praça logo de madrugada para contratar trabalhadores para a colheita da uva. Acho que todos aqui conhecem essa parábola, tá? Dos trabalhadores da vinha. Allan Kardec chamou os trabalhadores da última hora. Tá? E, aliás, ele faz um comparativo que talvez nós, espíritas, podemos nos comparar aos trabalhadores da última hora. Por que será? Tá? Então, só lembrando que naquela época, a primeira hora, né, era quando amanhecia o dia, 6 da manhã. A hora sexta, meio-dia. A hora nona, 3 da tarde. Então, trazendo para o nosso relógio, então logo às 6 da manhã, aquele pai de família vai até a praça. A praça ficava o pessoal esperando serviço. Então ele vai lá e tem muita gente na praça. Ele escolhe alguns trabalhadores. Vocês querem trabalhar comigo na colheita da uva? Escolheu alguns trabalhadores e faz um acordo com eles. Eu pago 1 denário, que naquela época significava um dia inteiro de trabalho. Então, eu pago o dia de trabalho para vocês, 1 denário. Combinado? Combinado. Diz a parábola que ele volta às 9 da manhã. Tem lá mais gente na praça. Olha, eu preciso de mais pessoas para a colheita da uva. Querem trabalhar comigo? Queremos. Eu pago o que é justo. Tá? Eu pago o que é justo. Ficou assim. Meio-dia ele volta. Seleciona mais alguns trabalhadores. Continua dizendo assim, olha, eu pago o que é justo. Ele volta às 3 da tarde. Mesma coisa. Aí Jesus fala que às 5 da tarde, faltando 1 hora, o dia terminava às 18 horas. Faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho, ele volta para a praça. E ainda tem gente lá? Ainda tem. E ele pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Eles dizem assim, nós estamos aqui desde cedo, mas ninguém nos contratou. E ele então diz, olha, estou precisando de mais gente lá para terminar o serviço. Vocês topam trabalhar essa última hora? Eu pago o que é justo. E leve então aqueles que ainda estavam na praça. 18 horas, encerra-se o dia de trabalho, o pai de família chama o seu gerente e diz então, vai lá e paga todo mundo. Só que você começa pagando aqueles que chegaram por último, e você pode pagar 1 denário, o dia inteiro de trabalho, para todos. Chamo das 5, pago 1 denário. Chamo das 3, 1 denário. E assim o gerente fez. Chamou das 5, está aqui o seu pagamento. 1 denário. O das 3, está aqui o seu pagamento. Eles gostaram ou acharam ruim? Eles gostaram. Por quê? Porque eles trabalharam menos tempo e receberam o dia inteiro de trabalho. Agora chamo da meio-dia. Está aqui 1 denário. O pessoal das 9 da manhã e o das 6 da manhã começaram, puxa vida, eu acho que a gente vai receber mais, a gente trabalhou mais. E o que aconteceu?
Das 9 da manhã, 1 denário. Das 6 da manhã, 1 denário. O pessoal das 6 e das 9, eles gostaram? Não. Não acharam justo. Tá? E houve ali uma pequena rebelião. Se direcionaram ao gerente, chama o proprietário, que nós queremos conversar com ele. A gente não está achando justo. Então, chama o proprietário. O proprietário vem, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós trabalhamos desde cedo e recebemos igual aquele que trabalhou 1 hora, 4 horas. Aí o pai de família diz assim, mas espera aí, às 6 da manhã, quando eu vim aqui, o que eu combinei com vocês? O senhor combinou de pagar 1 denário. E por acaso eu fiz diferente? Eu não paguei o que a gente combinou? E ainda Jesus conta lá, né, que ele diz assim, né, se o teu olho é mau e eu quero ser bom, eu não posso? Eu não te prejudiquei? Eu paguei o que eu combinei. Agora eu quis fazer uma caridade com os outros. E ainda, né, ele termina a parábola dizendo que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola, ao longo da vida, me incomodou. Eu, por várias vezes, perguntei para o padre, me debrucei em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, para ver se ficava claro o que Jesus queria dizer com essa parábola. Não sei se aconteceu ou acontece com vocês. Por isso, a gente conversou um pouquinho uma vez numa live com o Carlinhos, mas eu trago aqui presencialmente para a discussão. Quem se lembra da nossa conversa, né, acho que é importante esclarecer alguns pontos. Quem não se lembra, é um momento para nós conversarmos um pouquinho sobre essa questão. Alguém aqui já se incomodou e achou que é uma certa injustiça o que aconteceu? E então, principalmente durante a pandemia, olha, pesquisando, né, com estudiosos, com pessoas mais preparadas, a gente foi compreendendo um pouquinho melhor. E a ideia é isso. Agora eu vou oferecer para vocês algumas conclusões. Mas é importante que vocês analisem isso e, como eu disse, levem para o travesseiro. Tá? Primeiro ponto para que a gente faça uma reflexão. Quando Jesus começa a contar a parábola, o que ele fala? Quais são as primeiras palavras no início da história? Jesus começou a contar a parábola que eu contei agora há pouco. Quais foram as primeiras palavras no início da parábola? Valendo nota, hein? Tá, lá, última semana, Jesus, então, conta essa história, essa parábola. Como começa a parábola? Um pouquinho antes. Um pouco antes do pai de família. A hora que eu comecei a contar a história. Oi? Uhum. E são várias histórias que Jesus, né, durante o Evangelho, fala disso. Jesus começa a parábola dizendo assim: o reino dos céus se assemelha a um pai de família. Então Jesus estava falando do quê? Do reino dos céus. Então, quando a gente analisa essa parábola, esquece mercado de trabalho, sindicato, CLT. Jesus estava falando do reino dos céus. E com um olhar da vida material, né, da vida profissional, a gente não vai entender essa parábola nunca. Tá? Então, primeiro ponto, Jesus falava da vida futura, do reino dos céus, das nossas responsabilidades, né, aqui na vida, na matéria.
que é fundamental para o progresso do espírito. A intenção sempre foi essa, e várias vezes ele contou histórias dizendo: o reino dos céus, tá? Tem aquele filho que pediu uma parte na herança, tem aquele, né, que tinha uma propriedade e para um deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1. Então tem um manancial para a gente estudar o Evangelho de Jesus enorme. Agora vamos lá. Qual era o sentimento do trabalhador das 6 da manhã, das 9 da manhã, a hora que ele recebeu um denário? Que sentimento invadiu o coração daqueles que começaram logo cedo e por algum motivo se acharam injustiçados? Eu trabalhei mais e recebi igual. Mas ele não recebeu o combinado? Então ele estava preocupado com o quê? Como chama isso? Como chama isso? Então, ele recebeu o que foi combinado. Estava acordado aquilo lá. Mas ele não estava preocupado com ele estava preocupado com o outro. Quando a gente acaba se esquecendo de olhar a nossa vida e começa a olhar a vida do outro, a gente sempre vai achar que está sendo injustiçado. Ele recebeu o que foi combinado, mas a bronca dele era porque o outro trabalhou pouco e ganhou igual. Tá? Uma coisa interessante é com relação às nossas habilidades, ao nosso conhecimento da vida, do Evangelho, das leis naturais, né? Que é Deus? Que deu para explicar do Criador? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Bom e justo ao mesmo tempo. E embrama tudo e fica complicado para a gente entender justiça e bondade. Bondade e justiça ao mesmo tempo. Tá? Uma situação importante. Quando o pai de família chega lá às 6 da manhã, e tem muita gente na praça, e ele escolhe alguns, não é isso? Logo às 6 da manhã, para trabalhar na colheita o dia inteiro. Eu sempre faço uma analogia, um paralelo, com relação... vamos dar um exemplo aí. Nós moramos numa residência. A nossa residência é grande e nós temos móveis pesados. A nossa mobília é muito pesada, madeira, tudo maciça. E aí, então, a gente precisa mudar. A gente arrumou uma outra casa, a gente tem que mudar de residência. E a gente vai até a praça. Lá em Jaú ainda tem chapa. Aqui, assim, né, chega um caminhão para descarregar, tem só o motorista. Então, lá perto da torre do SBT, tem um lugarzinho ali que algumas pessoas ficam lá esperando ser contratadas. Então, imagine que a gente vai para esse lugar para contratar algumas pessoas para ajudar a gente na nossa mudança. Então, a gente chega lá e tem bastante. Qual é o perfil? Quais são as habilidades das pessoas que a gente vai escolher para nos ajudar na mudança? Que tipo físico? O que a gente vai olhar? Eu preciso, né, olha, acho que você tem as melhores habilidades. Qual é o perfil? Pessoas que são fortes, né? Pessoas preparadas para o serviço que a gente precisa. Então, imagina só, Deus, nosso Pai, logo de manhã, aquele pai de família é comparado ao Criador. Certo? Convida, contrata as pessoas que têm conhecimento, que têm experiência, para desenvolver um bom trabalho o dia todo. São as mais preparadas.
ao longo do dia, ele vai convidando outras pessoas. Muitas vezes, a hora que ele chegou lá, às 3 da tarde, já não tinham os mais preparados. Tinham os mais mirradinhos, tinha lá uns menos preparados, mas tiveram oportunidade. Às 5 da tarde, o que sobrou? O que sobrou às 5 da tarde? Os menos preparados. Né? Agora, vejam só, qual é o sentimento, será, que invadia o coração daqueles que estavam lá na praça até às 5 da tarde? O que passava na mente deles? Oi? O que mais? Mesmo com esse tipo de sentimento, eles estavam lá. O que mais será que passava na mente deles? O que será que fez com que eles permanecessem na praça? Até persistência, mais o quê? Esperança. Mesmo se sentindo muitas vezes despreparados, né, não sirvo para nada, eles tiveram esperança, persistência, o que mais? Bem lembrado, Muitas vezes, quando chegou meio-dia, uma infinidade disse assim: o que eu vou ficar fazendo até aqui? Eu vou para casa dormir. Desistiram e voltaram para casa, de mão abanando. Muitas vezes, por necessidade, aquele falou assim: o que eu vou fazer em casa? Sem levar uma comida? Sem levar alguma coisa para casa? Então, eles tiveram a esperança, persistência. Está faltando aquela palavrinha de 2 letras também. Fé. Tiveram fé. Alguma coisa pode acontecer. E aconteceu? Aconteceu. Tá? Eles tiveram fé, esperança, persistência, por necessidade, permaneceram na praça. Então, esse é um ponto importante dessa história. São muitos os chamados, mas só foram os escolhidos aqueles que permaneceram na praça. Aqueles que abandonaram a praça, tá, não tiveram oportunidade. Aqueles que voltaram para casa, sem ter essa persistência, essa fé. Então, esse é um ponto muito importante. Tá? São muitos os chamados, mas só foram escolhidos aqueles que permaneceram na praça. Podemos até fazer um paralelo com a vida profissional, não sei se alguém aqui teve alguma experiência como essa. Às vezes, numa empresa, chega um monte de currículo, né? O RH, a pessoa lá do pessoal, recrutamento, escolhe o melhor currículo, a pessoa mais preparada, que tem todas ali os cursos, as habilidades para trabalhar naquela empresa. E então, a empresa contrata. Não dá certo. Você escolheu aquele que tinha mais condições de fazer, que desempenhar aquele trabalho. Às vezes não dá certo. E às vezes bate na sua porta o Zé, que está precisando trabalhar. Não tem muito conhecimento, mas ele fala assim: me dá uma oportunidade, me explica o serviço, que eu vou fazer o possível para corresponder. E às vezes dá certo, e aquela pessoa voa abaixo, te ajuda na empresa e dá um resultado extraordinário. Não era o mais preparado, mas tinha um monte de virtudes que às vezes aquele que tem toda a condição fica um tanto quanto acomodado. Então, esse é um ponto importante. E às vezes, ao longo da vida, a gente vai abandonando a praça, no sentido de abandonar alguns projetos da nossa existência que foram pré-definidos. Porque eu sempre digo, nós não fomos jogados para essa encarnação pelo Pai, assim, vai lá e vê o que você consegue fazer, meu filho. Não, existe todo um planejamento, um projeto para a nossa existência. Nós estamos aqui, todos nós, para aprender todos os dias. Porque hoje a gente já anda mais devagar, porque antes a gente tinha pressa e acabamos entrando em algumas frias.
Então, aprendemos todos os dias. Mas é verdade também que ninguém aqui é santo. Hã? Seu Milton, Carlinhos, ninguém fica lá na porta, ó, aqui dentro só entra quem é santo. É assim? Não. Né? Jesus veio para os doentes. Essa casa aqui, num primeiro momento, para a maioria de nós, foi um hospital. A gente chegou aqui em busca de um remédio. Remédio para o nosso espírito imortal. Depois ela vai se transformando numa oficina de trabalho, vai se transformando num templo para as nossas almas, mas é importante, a gente tem alguma coisa para consertar no nosso espírito. Lá no passado, nas outras oportunidades, a gente era piorzinho do que a gente é hoje. Insistimos, fizemos preces para reencarnar. O Pai nos concedeu essa oportunidade. Então, a gente aprende todos os dias, mas temos que ir consertando aquilo de ruim que a gente traz dentro de nós. E também tem um terceiro ponto. Cada um aqui tem uma missão, uma tarefa a realizar, que está no nosso projeto de vida. Quando a gente abandona uma missão, a gente está fugindo da praça. Então, nós não podemos jamais, e às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente acaba abandonando alguma missão. E isso custa caro lá na frente, porque a gente sai fora da linha mestra. É bom deixar claro que não está tudo pré-definido, não. Existe um projeto, mas aí entra o livre-arbítrio e a gente vai pulando, muitas vezes, do plano A para o plano B, do plano B para o plano C. O problema é que, às vezes, a gente conhece gente que já deve estar no plano Z. E quanto mais a gente se afasta da linha mestra, mais sofre. E esse sofrimento não estava no projeto, mas é necessário que seja assim, para que a gente tenha merecimento na nossa subida. Esse termo é do Edgar Miguel. Conhece? Já esteve aqui? Lá de Bauru? Edgar é fantástico. E ele fala assim, que a nossa vida, e veja bem, a vida é imortal. Nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra, mas a nossa vida é de um espírito imortal. E essa vida vai ser sempre uma subida. Às vezes uma ladeira é fácil subir. A gente tem que fazer um pouco de esforço, cansa um pouquinho, às vezes estressa, às vezes a gente fica indignado, mas é preciso continuar a nossa subida, porque se a gente vive num mundo meio tumultuado, é porque é o nosso momento ainda. Se a gente enfrenta tanta coisa na vida lá fora, a gente está fazendo parte desse processo, e através das nossas atitudes, principalmente na prática do bem. Por isso que Allan Kardec deixou como mensagem para nós que fora da caridade não há salvação. Tá? E o bem é sempre o bem em qualquer lugar. Tá? Então, quando a gente abandona um projeto de vida, às vezes lá na frente a gente volta para ele, mas deu uma curva aí com sofrimento desnecessário. Tá? Então, vamos lá. A gente tem o trabalhador da primeira hora, que tinha capacidade, tinha conhecimento, tinha informação, e acabou se revoltando, não porque não foi o acordo que foi feito, mas porque o outro trabalhou menos e ganhou igual. Aí, um ponto fundamental. Lá no comecinho do Livro dos Espíritos, está dizendo lá, Deus, Espírito e Matéria. E nós fomos criados por Deus, de que forma? Todos iguais, simples, ignorantes, sem complexidade e sem conhecimento. E aí sobe, meu filho, aí é com você. Um sobe mais rápido e outro sobe mais devagar. Mas é conosco esse desenrolar da nossa trajetória. Então, é outra conclusão dessa parábola. Para Deus, para o reino dos céus, todos nós aqui temos o mesmo valor. Tá? Para Deus nós valemos a mesma coisa, somos todos iguais. Aí, agora a gente chega num ponto que de vez em quando a gente se pergunta, por que será que Allan Kardec comparou muitas vezes nós, espíritas, aos trabalhadores da última hora? Será que hoje, cada um de nós aqui fazendo uma análise do momento que a gente vive,
Se a nossa vida está boa, se nós estamos passando um momento agradável da nossa existência, isso é causa ou é efeito? Tá? Se a nossa vida está difícil, passando por um momento de turbulência, isso é causa ou é efeito? Tá? O que a gente está vivendo hoje é fruto das nossas escolhas do passado. Então, o momento de hoje é um efeito, mas que tem uma causa. E se Deus é justo, tem uma causa justa. Então, no passado, ou por ignorância, ou por uma série de motivos, a gente fez algumas escolhas equivocadas. E se o momento está difícil, é fruto dessas escolhas equivocadas. Mas a gente já tem uma história, a gente já melhorou muito. A gente já está num nível de subida diferente. Nós temos uma consciência hoje que, se de vez em quando a gente erra, porque a gente não é perfeito, esse erro já custa caro. Sim ou não? De vez em quando a gente erra, escorrega, faz o que não deve, fala o que não deve, mas batata, na sequência, o que pesa? Tá? Então, é importante que a gente vá analisando. Será que eu sou um trabalhador da primeira hora? Será que eu sou um trabalhador do meio do dia? Será que eu sou um trabalhador da última hora? Por que será que Allan Kardec se referiu aos espíritos como os trabalhadores da última hora? Há 2000 anos. Quem já leu? Quem não leu, vocês recomendam? Tá? Quem não leu, gente, e quem não gosta de ler, porque o brasileiro não gosta de ler, a gente tem isso em radionovela. Puxa na internet, é lindo. Você vai ouvindo um pouquinho por dia. Tá? Em pouco tempo você tem o livro inteiro, muito bem produzido. Tá? Muito bem produzido. E chega num momento, no livro Há 2000 anos, que foi o primeiro romance, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Tá? Chega num momento lá, que é o momento mais marcante do livro para mim, onde Jesus conversa com Públio Pilatos. Públio Lentulus, né? Públio Lentulus. Tá? Qual é o teor dessa conversa? Meu amigo, você está tendo uma oportunidade pela fé, pela esperança da tua esposa e da tua filha. Você pode aproveitar essa proximidade comigo, aproveitar a oportunidade de buscar a sua transformação moral, baixar um pouco o seu orgulho e trabalhar um pouquinho a humildade agora, senão nós poderemos nos reencontrar daqui a alguns milênios. Jesus fala mais ou menos isso para o orgulhoso senador romano. E o orgulho era tão grande que ele não aceitou a proposta de Jesus. Para quem não sabe, 1500 anos depois, aí sim ele está preparado para vir para o Brasil, na figura de Manuel da Nóbrega, junto com José de Anchieta, para a evangelização dos índios. Então demorou 1500 anos para aquele orgulhoso senador romano aproveitar a oportunidade da boa nova. E muitas vezes a gente, ao longo desses 2000 anos, já teve a oportunidade de compreender melhor o Evangelho de Jesus, de colocar a mensagem do Mestre em prática, e a gente desperdiçou. E agora, a possibilidade da doutrina espírita, porque é assim, estudar Kardec para entender melhor Jesus. A proposta espírita principal é da nossa transformação. Eu preciso ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Para isso, aquele balanço diário, o que eu fiz, onde eu errei, quais foram os equívocos, preparar a nossa noite de sono para amanhã fazer diferente, para amanhã não escorregar mais nos mesmos equívocos. E aí a gente vai fazendo a nossa subida. E aí, será que eu sou um trabalhador da primeira hora? Será que eu sou um trabalhador da última hora? Para vocês pensarem. Daqui a pouco a gente vai dormir. Olha só a postura do trabalhador da primeira hora, que tenha todo conhecimento,
toda a condição de colaborar com Deus ao longo do dia todo. Não era para ele ficar com dor de cotovelo do outro. E ele teve a oportunidade de estar com o pai. Uma hora a gente vai conversar aqui. Aquele filho que pediu a parte na herança, como é chamada aquela parábola? Filho pródigo. E a gente foca só no filho pródigo, mas tinha só um filho? Tá? O outro ensina um monte de coisa para a gente. E às vezes a gente se esquece que o outro ficou lá com o pai, junto do pai, absorvendo tudo do pai, mas a hora que o pai recebeu o filho de volta, ele gostou? Percebe? Então tem muita coisa. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai dormir. Olha só a postura do trabalhador da primeira hora. Senhor, o dia hoje foi difícil. Eu me coloco diante de Ti, mas eu não entendo. Eu trabalho, eu faço, eu vou no centro, eu faço a caridade, eu acho que eu mereço mais, está difícil a vida. Não dá para dar uma amenizada aí? Porque olha que eu labuto, eu faço caridade e tal, aí eu acho que eu mereço uma vida um pouco melhor. Essa postura é do trabalhador da primeira hora, que acha que trabalhou muito e está recebendo pouco. O trabalhador da última hora, vai lá, encosta a sua cabeça no travesseiro, muitas vezes junta as suas mãos. Senhor, nesse momento, eu elevo meu pensamento a Ti e quero Te agradecer. A vida não está fácil aqui na Terra. A gente está enfrentando muitas dificuldades, mas eu olho as pessoas à minha volta e eu chego à conclusão que eu tenho mais a agradecer do que reclamar. Meu coração se enche de gratidão, eu só peço força, coragem, para poder colaborando com as pessoas que estão sofrendo mais do que eu. Então eu Te agradeço pelas oportunidades, pela vida, por poder ajudar o meu próximo. Tem diferença? Então é aquele trabalhador, né, que não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta condição, mas com o que tem faz toda a diferença na vida do próximo. E tem o coração cheio de gratidão. Porque às vezes na vida a gente reclama muito e agradece pouco. Tá? E partindo para o encerramento da nossa conversa da noite, a gente também pode aí procurar entender um pouquinho essa questão da justiça e da bondade e da justiça divina. O que traz uma clareza para que a gente entenda melhor essa questão, e até então fica difícil sem a questão da reencarnação. Eu muitas vezes perguntei para o padre o porquê de algumas situações. Naquela inexperiência da juventude, a gente via algumas coisas que a gente achava injusto e discutia, no bom sentido, com o padre e às vezes com Deus. Mas, Senhor, o que ele fez para merecer? Eu particularmente tinha o meu pai tinha um colega de trabalho, ferroviário, e o colega de trabalho tinha um filho da minha idade deficiente, físico e mental. Ele se batia, aliás, a mãe, eles foram um dos fundadores da PAI, lá em Dois Córregos. Vejam só, e eu não conseguia entender. Eu, corpo perfeito, todas as condições, e um menino daquele jeito. Babava, se batia. O que ele fez? O padre falava para mim, não entra nesse campo que é mistério. Mas não é possível, que Deus é esse que permite um negócio desse? E aí, pela reencarnação, a gente vai entendendo, né, que ele está tendo a oportunidade, muitas vezes, de trabalhar equívocos do passado. Quem leu aqui Memória de um Suicida? Né? Fica claro para a gente aí o porquê um espírito reencarna naquela situação. E tem que ter um período naquele corpo para valorizar aquilo que não valorizou no passado. Então é aí que a gente percebe, através da reencarnação, a justiça e a bondade.
a bondade e a justiça de uma forma entrelaçada. Então, às vezes, quando aqui na Terra a gente acaba se achando, vem a mão da justiça. Abaixa a sua bola aí, você não está com tudo isso não. Então, vem aí naquele trabalhador da primeira hora, se enquadra aí, você precisa trabalhar um pouquinho a sua humildade, meu amigo. Você não está com essa bola toda. O Chico Xavier se comporava um cisco, não é? Ele tinha aquela postura de uma humildade tremenda. Está certo que dá até uma conversa. Humildade é assim, olha, eu não sou mais do que ninguém, mas também não sou menos do que alguém. Precisa entender direito a questão da humildade. E nesse quesito todo, a gente vai para outra ponta. Às vezes, aquele que não tem tanto conhecimento, não tem tantas condições, Deus, então, coloca a mão da bondade para que, olha, está fazendo um bom trabalho. Com as suas limitações, você está subindo e fazendo um bom trabalho, colaborando com o Criador e com Jesus na construção de um mundo melhor. Então, muitas vezes o projeto de vida dele é de 60, 70 anos, ele ganha um upgrade de mais 20 anos, porque está ajudando o Criador nessa construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Então, que a gente possa sair daqui pensando um pouquinho nessa conversa singela com relação ao Evangelho de Jesus. Para mim, entender melhor essa parábola dos trabalhadores da vinha ou da última hora foi muito importante para que a gente compreenda o que Jesus quis dizer e qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Agradecer todos os dias a oportunidade dessa encarnação. É uma oportunidade ímpar estar aqui, 2022, talvez seja a primeira vez que a gente está desfrutando de tanta evolução, de tanta ciência, medicina, conforto, tecnologia. É a primeira vez aqui na nossa trajetória que a gente pode desfrutar desses benefícios. A gente tem que aproveitar muito e talvez nas pequenas coisas. Não existe, a gente não consegue fazer uma revolução, mas pequenas coisas com muito amor a gente pode fazer, e é isso que conta. A base do Evangelho de Jesus é o sentimento, porque estar no centro espírita, conhecer o Evangelho de Jesus, nos garante a felicidade futura? Infelizmente, não. Puxa vida, mas e a caridade? Eu vou no centro, já entendi a proposta do mestre e eu faço a caridade. Se eu vou no centro, faço a caridade, isso é garantia de felicidade futura? Não é. Ajuda, Sueli. Ajuda muito. Ajuda o conhecimento do Evangelho, a caridade ajuda muito. Mas isso só vai virar paz e tranquilidade lá na frente quando a gente incorporar tudo isso nos nossos sentimentos. E aí, por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Aí a gente começa a prestar atenção. A gente sai do nosso comodismo e vê uma oportunidade de fazer o bem, a gente não deixa ela passar. A gente vai de encontro, amparando, consolando, orientando, amando o nosso próximo. Que nós possamos sair daqui levando um pouquinho desse nosso bate-papo para casa. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, a gente está à disposição. Agradeço a oportunidade. Viu, seu Milton, Carlinhos? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos em frente, com fé e coragem, fazendo a nossa parte, com a consciência tranquila, porque é isso que conta. Sim, o balanço, o inventário do dia. Sim. Sim. Lá no finzinho do Livro dos Espíritos, né? Onde tem umas bordoadas lá, né? Aquelas questões 900 e pouco lá, né? Pergunta, pode o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más tendências? Tranquilamente. Com poucos esforços. Ele fala assim, né? O que falta para vocês é vontade. Então, não é fácil. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina.
É. Sim. E determinação, coragem para talvez trabalhar, quando Jesus fala ali, né? Amai o vosso inimigo. Muitas vezes, quem é o nosso maior inimigo? Né? E aí, cada um do seu jeito, da sua forma. Não existe mudança da água para o vinho, que a gente fala, né? Ninguém muda de repente. É um esforço constante, tem que ter disciplina. Emmanuel não falou isso para o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Tá? E nessa história toda a gente vai se relacionando, né? Vai convivendo uns com os outros. E cada um é uma personalidade única, é um espírito individual. E aí a gente vai aí se encontrando, talvez se reencontrando. Já se faz tarde, né? Mas a gente poderia encerrar a conversa da noite. Vocês concordam que o relacionamento humano é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida? Concorda? Então, já que vocês concordam, eu trouxe uma corda. Uma corda aqui. Vamos lá, eu quero. Aqui, eu vou segurar aqui, né, para você me ajudar, né? Vem cá, como é que é seu nome mesmo? Josiane. Quem mais me ajuda aqui? Preciso de mais um voluntário. Quem está vindo no centro pela primeira vez? Esse eu. Josiane, né? E? Kátia. Kátia. Então vejam só, muitas vezes, né, cada um tem o seu projeto de vida, cada um vai construindo um novo livro. Cada vez que a gente reencarna, é uma história que a gente escreve. A gente escolhe caminhos. Então, essa corda amarela aqui fica para a Kátia, né? Essa corda azul aqui fica para Josiane, né? E ao longo da vida, a gente vai aprendendo. Quando nasce, ou melhor, renasce, todo aquele período da infância que é muito importante para os pais, identificando a personalidade, vendo onde pode trabalhar aquele espírito imortal que chegou aqui já com uma bagagem. E depois a gente vai já tendo condição de escolher os nossos caminhos. Muitas vezes na vida, né, a gente vai seguindo a nossa trajetória, tomando decisões, escolhendo caminhos. Às vezes vai se enrolando, se algemando, né? Tá aí, ó. Ela tem uma certa liberdade, mas já deu uma limitada na história, né? Ela já ficou meio amarrada com algumas situações. E tá aqui a Kátia, encontra aqui a Josiane, né? E acaba vivendo aí algumas situações ao longo da vida. Só que aí, além da limitação por ela só, já tem uma limitação porque tem uma outra pessoa na história. É o relacionamento humano que a gente vai construindo ao longo da vida. E isso, né, às vezes dá um bem-estar, uma tranquilidade, às vezes dá uma dor de cabeça, sim ou não? Né? E de vez em quando a gente acaba aí se enrolando no relacionamento humano. Pode ser ele de todas as formas, seja profissional, seja familiar, seja um relacionamento de marido e mulher, de relacionamento matrimonial, seja qual é que seja. Bom, mas enfim, vocês estão aí, vincularam o projeto de vida e se encontraram em algum momento da vida, certo? E agora vocês têm que sair dessa, né? A questão de sair dessa, eu acredito que seja primeiro desenrolar o dela. Sem desenrolar. Sem? Sem desenrolar, tem que sair dessa daí, ó. Então. Né? Sem tirar também, assim. Mas como assim? Não sei, tem que dar um jeito de sair dessa. Tá vendo? Às vezes a gente fica... Xiii, piorou, hein?
Piorou. Ixi. Tá difícil. Agora tá difícil. Tá difícil. Acho que... Vamos voltar para o começo. Vai, volta para lá, acho que você volta para o começo aqui. Isso, vai. Tá, voltou para o começo? Acho que voltou para o começo. Voltou. Hã? E aí, hein? Às vezes a gente passa por essa situação na vida, a gente fica numas enrascadas. Como é que eu saio dessa? É por isso que, né, como o senhor Milton falou, é bom aí fazer um balanço, né, pedir ajuda durante o sono. Tá difícil aí, hein? Por isso que às vezes a gente de fora vai. Quem está de fora, muitas vezes com clareza, sem impor, pode colaborar com o próximo. Às vezes ali quem está ali, o problema é simples de resolver, mas não consegue encontrar uma saída. O problema, a gente está vivendo. Você não pode desamarrar, mas A gente está vivendo, né, o Setembro Amarelo, não é isso? Valorização da vida. E valorização da vida, o que a gente percebe? A gente percebe que tem muita gente precisando desabafar e não tem... Escapou? Não vale assim. Vem cá. Não, assim não. É aqui, ó. É aqui, ó. Frouxou minha vida. Vamos lá. Olha só. Está aqui a Josiane e a Cátia aí, com uma situação para resolver e muitas vezes precisa de uma ajuda, precisa de um apoio. Né? Alguém precisa ouvir, alguém precisa apoiar, amparar. Isso está faltando no mercado, por isso que a gente tem o CVV, sabe o CVV 188? Então, só aproveitando para fazer uma propaganda, quando a gente está desesperado, ansioso, precisa conversar, ligue 188. E esse número precisa ser divulgado, mas vamos lá. Ó. Vamos tentar ajudar ela. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui. Esses dois dedinhos aqui, ó. Segura um pouco. Vai. Segura aí, vamos tentar, deixa eu ver aqui. Olha só, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Não pode. Vou tentar fazer isso. Ó, tá vendo? Eu ia ficar até amanhã. Então agora sim, ó, veja só. Você, Luziane, pode tirar o seu nó, né? Você também pode tirar, Cátia, mas peraí, não assim não. Vem cá. Ó, se você ajudar a tirar o dela e ela pode, na mesma hora, ajudar a tirar o seu, vê se fica mais fácil. Fica. Isso. Pronto. Aí você tira do outro lado. Aí você tira o dela. Tá. Beleza? Beleza. Tá, esse aqui é a Fica sua. de lembrança? Fica de lembrança, Fica de lembrança, tá? agradecido. Obrigado, viu, gente? Tá? Fica muito mais fácil quando a gente se ajuda, quando a gente se ama, quando a gente se apoia. Enxergar o nosso próximo numa dificuldade e sem impor nada, trazer uma solução, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Essa é a proposta de Jesus. Eu acho que é o primeiro profeta que chegou e trouxe essa novidade. A vida que vale a pena é a vida que enxerga o outro, que se preocupa com o outro. Por isso, ama o próximo como a ti mesmo. Obrigado, gente. Muito obrigado, Rossi, pela reflexão aí da noite. Acho que valeu a pena, né? Foi assim, a gente vai levar realmente para o travesseiro, né? E tentar levar para o dia a dia. Realmente a gente escorrega, né? Mas, assim, ter a capacidade de levantar o mais rápido possível, né? A resiliência e seguir em frente. Muito obrigada mesmo.
Bom, nós vamos então agora passar para o nosso momento de passe. Convido os nossos médiuns passistas para encaminhar para a cabine de passe.